Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Interessante o sentido dessa palavra, desse versículo em meio a essa palavra profética de Amós, porque a fome de fato estava chegando para o povo de Deus. O povo que deveria ser povo correto, povo santo, povo de Deus, povo de Israel, não estava sendo. Então, ao decidir caminhar distante de Deus, a caminhar no pecado, caminhar com as nações estrangeiras, Deus então começa a denunciar isso através da palavra profética. Uma palavra que busca muito mais do que uma acusação, mas busca uma acusação que provoca um entristecimento pelo Espírito para que gere então arrependimento, para que o perdão chegue. Mas o povo de fato estava com dificuldade na própria colheita. E aí então vem a parte chave desse capítulo 8, quando o profeta diz, chegarão dias, eles estão chegando, em que vocês terão fome. E essa associação com a fome natural ou a fome física foi automaticamente feita, porque de fato a colheita estava muito ruim, porém ele diz, mas não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. Porque quanto mais eles estavam afastados de Deus, mais difícil fica ouvir a voz desse Deus. Quanto mais você está próximo de alguém, mais íntimo e mais viável toda essa possibilidade de você se aproximar de Deus e entender aquilo que Ele tem para falar para nós. Quanto mais íntimo de alguém, a gente quer estar mais perto, a gente quer estar mais próximo, a gente está mais disponível para ouvir os segredos daquela pessoa, para ouvir a intimidade daquela pessoa, para se aproximar de fato, se interessar por aquilo que interessa àquela pessoa. Quando nós nos afastamos de Deus é a mesma coisa. Nós deixamos de ouvir a voz dele, a voz vai ficando distante, vai ficando cada vez mais baixa, não porque ele deixou de falar, não porque ele desistiu de nós, mas porque nós desistimos de ouvir. E a palavra do profeta claramente diz, chegarão dias onde buscarão ouvir a voz de Deus e não acharão. Temos uma disponibilidade farta hoje de ouvir a voz de Deus. Basta você aí onde você estiver abrir o seu coração e falar, Deus, fale comigo. Basta os ouvidos estarem abertos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Basta percebermos Deus em tudo através da sua revelação na natureza, através da sua revelação em nós, através da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, da oportunidade diária que Ele nos dá constantemente de o adorar. Chegarão dias onde teremos dificuldade de ouvir a palavra do Senhor. Mas se de fato criarmos hoje o hábito de meditarmos nela, de fazer com que ela esteja habitando já no nosso coração, porque o coração fala daquilo, o coração reproduz aquilo para a boca, aquilo que estiver cheio em nós. A sua boca precisa falar daquilo que está cheio o coração e o seu coração precisa estar cheio dessa poderosa palavra de Deus. Dias chegarão onde teremos maior dificuldade de entender, de ouvir, de escutar Deus. Pode ser uns dias ruins, podem ser o tempo ruim, pode ser um tempo de maior aflição. Aproveitemos então o aparente tempo de calmaria que Deus nos dá. Aproveitemos então cada dia, cada oportunidade, cada segundo que Ele nos oferta para meditarmos na sua poderosa palavra, para que então compreendamos o que diz o final do capítulo 9, que depois dessa chamada ao arrependimento, Deus então garante no final do texto do profeta Amós, eu farei voltar do cativeiro meu povo Israel, Amós 9, 14 e 15. E eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas, eles farão pomares, comerão fruto, e eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Que essa poderosa palavra de esperança, de despertamento, de arrependimento, mas de perdão, fique no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.